Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Hoje a gente vai falar sobre gamificação e sobre isso eu tenho uma boa notícia para vocês. Se você já viu nossos vídeos aqui no canal, tem interesse no assunto, a gente tem uma novidade para você, principalmente que é fora de Curitiba. Tinha muita gente que vinha me procurar sobre o curso de gamificação, mas infelizmente ele era só presencial aqui em Curitiba. Pois essa semana a gente lançou a versão dele online. Isso mesmo! Agora você pode fazer o nosso curso de gamificação totalmente online. E para você poder dar uma olhada nele, a gente deixou a primeira aula liberada para todo mundo. E isso serve para você também aí, que não sabe o que é gamificação, mas se interessou, entra lá no link que eu deixei na descrição do vídeo, que a primeira aula é gratuita e todo mundo pode assistir. E assim, você vai poder entender um pouquinho melhor como que funciona a gamificação, para que ela serve, onde que você pode usar. E agora, vamos para o vídeo de hoje. Você não conhece gamificação? Nunca ouviu falar? Você acha que por acaso gamificação é você ficar criando aí joguinho? Se você acha que gamificação é só isso, eu vou provar para você hoje que você está errado. Porque no vídeo de hoje a gente vai ver como e onde você pode usar a gamificação para conseguir resultados incríveis. A gamificação é muito útil e você consegue utilizar em vários lugares. E não necessariamente você precisa saber programar para poder utilizar isso. Gamificação é aplicação de conceito. Você pode sim utilizar isso para construir um aplicativo, para construir um site na internet. Mas você pode aplicar a gamificação numa cartolina se você quiser. Ou simplesmente só através de conceito, através de palavras. Você pode utilizar gamificação essencialmente em 3 áreas diferentes. Aquilo que a gente chama de gamificação externa, que é para usar com o público-alvo da tua empresa. Isso é essencialmente que a gente usa gamificação para ações de marketing, para você poder vender melhor. Para relacionamento com o cliente, para fazer com que eles interajam mais com a tua marca. A gente também pode usar a gamificação internamente, dentro da nossa própria empresa. Você pode utilizar isso para engajar mais os teus funcionários, para melhorar, por exemplo, a performance dos teus alunos em sala de aula, para fazer, por exemplo, com que um treinamento seu fique mais interessante. E uma terceira grande área que a gente pode usar a gamificação também é quando a gente fala de mudança de comportamento. A gente sabe que o ser humano é um bicho bem teimoso. Mudar um comportamento exige muito esforço e é por isso que muitas pessoas não conseguem. A gente já falou sobre isso, e uma mudança de comportamento leva pelo menos 21 dias de tentativa. Só que a gente pode utilizar gamificação nesses casos para facilitar essa transição muito mais, para fazer com que a pessoa se sinta mais engajada, motivada e para que dessa maneira ela consiga mudar o comportamento dela para o desejado. E para mostrar para vocês como que grandes empresas conseguiram utilizar a gamificação para obter bons resultados, eu trouxe para vocês 3 exemplos muito legais. E o primeiro deles é quando a gente aplica gamificação externa. Essa foi uma ação de marketing criada por uma empresa de bebidas. Eles fizeram uma campanha especificamente na China. Eles tinham criado uma promoção nova. Para essa promoção funcionar, as pessoas precisavam baixar um aplicativo. Eles criaram uma promoção dentro desse aplicativo e, em conjunto, eles fizeram uma propaganda na TV. Para a pessoa poder participar da promoção, ela tinha que ligar o aplicativo na hora que o comercial estivesse passando na TV. Enquanto o comercial ia ao ar, ele ia chacoalhar o telefone dele. Em chinês, eles usam uma expressão para essa ideia de chacoalhar, que quer dizer choc choc. À medida que as pessoas chacoalhavam o celular dela enquanto passava a propaganda, elas podiam ganhar prêmios. Prêmios da Coca-Cola, prêmios de empresas parceiras. Só que essa promoção só funcionava enquanto o comercial estivesse passando. E depois desse primeiro passo, eles começaram a expandir a campanha. Eles começaram a passar esse filme em cinemas, nas ruas. E isso acabou virando uma febre. Viralizou na internet. As pessoas compartilhavam vídeos no YouTube. Como resultado, esse foi o aplicativo criado por uma marca mais baixado na história. Foram 380 mil downloads só no primeiro mês, o que acabou sendo uma das campanhas de maior sucesso na história da China. Eles podiam sim fazer uma coisa simplista, fazer um comercial na TV, mas simplesmente utilizando essa interatividade e conceitos de gamificação, eles conseguiram criar uma campanha muito engajadora, em que os clientes eram ativos, participantes e que era essencialmente muito divertido. Um outro caso que eu vou trazer para vocês é sobre gamificação interna. Você sabe que a maioria das pessoas falta trabalho por causa de problemas de doença. E em uma pesquisa nos Estados Unidos foi percebido que esses problemas de doença eram causados porque as pessoas não cuidavam muito bem da saúde delas, não comiam direito, não praticavam exercícios. E uma empresa viu uma oportunidade nisso. Essa empresa se chama Kias. Eles criaram uma plataforma terceira que podia ser aplicada em qualquer empresa. Essencialmente, depois que essa plataforma online era instalada na empresa, as pessoas se cadastravam nela para começar a participar do desafio. Elas formavam grupos, e esses grupos tinham alguns desafios lá dentro. Comer melhor,
desafios de exercício, e isso gerava uma competição entre eles, para saber quem estava ficando mais saudável dentro da empresa. As pessoas podiam postar a evolução delas, elas viam o que outras pessoas estavam fazendo, o que acabava sendo um motivador. Toda essa parte social fazia com que as pessoas tivessem muito mais propensão em continuar essa mudança de comportamento, em serem mais saudáveis. E após a utilização desse aplicativo gamificado, os funcionários das empresas que utilizaram o Kias tinham a propensão de ser 100 vezes mais saudáveis. E as empresas participantes do programa tiveram uma redução em faltas de 28%. Então pensa só comigo, a empresa podia simplesmente trabalhar com aquela ideia bem behaviorista de comportamento. A pessoa que falta menos ganha um bônus, e a pessoa que falta mais vai ser punida. Mas eles foram para o outro lado. Eles trabalharam com gamificação, criaram um sistema divertido, competitivo, que tinha maior propósito, maior significado. E essa ferramenta teve um resultado muito melhor, criando funcionários mais saudáveis, mais dispostos no trabalho e que faltavam menos. Quanto que você gasta de luz na tua casa por mês? Se você pudesse ter um controle em tempo real, você acha que você gastaria menos? Às vezes aqui no Brasil, a gente passa por alguns períodos de estiagem. Estiagem quer dizer problema com energia elétrica. E existem várias campanhas do governo para fazer com que as pessoas economizem energia. E na verdade, a economia de energia traz benefício para você também. Afinal, você vai gastar menos dinheiro. Mas mesmo com todas essas campanhas, a mudança de comportamento não é tão grande. Pois uma cidade nos Estados Unidos resolveu fazer um teste. Eles criaram um aplicativo gamificado. Mais especificamente, foi a empresa Allpower. E esse aplicativo, vocês vão ver, não tinha cara de jogo nem nada, mas ele utilizava sim conceitos de gamificação. Ele utilizava um conceito que a gente chama de âncora social. Simplesmente, ele fazia comparações. Então, esse aplicativo mostrava para você quanto sua casa estava gastando, qual era a média de gasto dos seus vizinhos e qual era o gasto de uma casa ideal. Isso era mostrado para você em tempo real, ou seja, você tinha feedback, você podia fazer ajustes e você tinha a partir dali uma régua para saber o que era bom e o que era ruim. Você podia saber como as outras pessoas também estavam atuando e de certa maneira você acabava gerando até uma competição entre os vizinhos para ver qual casa era mais eficiente. Pois simplesmente a utilização desse aplicativo fez com que essa cidade tivesse uma economia de 100 milhões de dólares em energia elétrica. Pois de novo, eles poderiam trabalhar com aquele conceito behaviorista, que é exatamente o que o nosso governo brasileiro faz. As pessoas que têm um consumo de energia mais alto acabam entrando em outras faixas. Ou seja, elas são punidas, elas pagam muito mais caro por utilizar mais energia. Mas de qualquer maneira, isso não muda o comportamento delas. Da mesma maneira que as multas de trânsito não mudam o comportamento dos motoristas. Quantas pessoas você conhece aí que já perderam a carteira 1, 2, 3 vezes? Se punição adiantasse, muitas pessoas iriam mudar o comportamento depois da primeira e da segunda. E é por isso que eu reforço que a gamificação tem um poder muito maior. A gente não trabalha a motivação de uma maneira tão simplista. Então aí, esses cases para mostrar para vocês como você pode aplicar a gamificação desde uma empresa gigante, como até na tua padaria, na tua escola, dentro somente da tua sala de aula. Tem uma história que eu acho muito bacana que eu quero contar para vocês. Muito tempo atrás, existia na Grécia uma ilha isolada. E nessa ilha existia um reino. E por mudanças climáticas nessa região, o solo dessa ilha começou a ficar menos fértil, ou seja, as pessoas tinham menos comida para comer. E com menos produção, menos comida, as pessoas começaram a passar fome. E pessoas com fome não são muito felizes, pois elas chegaram para o rei dessa região e falaram: o que a gente faz, rei? Pois ele baixou um decreto. E um dia as pessoas iam comer, e no outro dia as pessoas iam jogar jogos. Naquela época não existiam trabalhos complexos nem nada, enquanto as pessoas não estavam produzindo, elas tinham que fazer alguma coisa. E então elas iam jogar jogos rudimentares, de tabuleiro, diferentes do que a gente tem hoje, mas não deixavam de ser jogos, pois por incrível que pareça, essas condições climáticas duraram por muito tempo. Historiadores dizem que essa história pode sim ser verdade, e que essa estiagem durou 17 anos. Ou seja, as pessoas passaram 17 anos passando fome e jogando jogos também. E isso para mim só mostra quantos jogos são poderosos. Tão poderosos que podem fazer você até esquecer que você está com fome. E se a gente conseguir usar todo esse poder de maneira correta, a gente pode sim vender melhor, ter colaboradores mais engajados, alunos com performance melhor. Enfim, ter um impacto muito positivo no teu negócio, na tua empresa, na tua escola, no mundo como um todo. E como sempre, obrigado por assistir.